Com alegria que estamos aqui uma vez mais a tratar de um tema que nos foi solicitado do Livro dos Espíritos. Esperamos torná-lo agradável a todos que nos ouvem hoje. Seja no dia, marcado, ou, como a gente sabe que a palestra fica gravada, no momento em que está sendo disponibilizado para gravar, para ouvir. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para ficar mais fácil da gente ir conduzindo, o tema e vocês vão poder assistir melhor. Então, o tema de hoje é do Livro dos Espíritos, a segunda parte, que a gente sabe que a segunda parte do Livro dos Espíritos, a primeira fala sobre a criação, sobre os elementos que compõem a criação, sobre Deus, o Criador, e os vários aspectos ligados à criação, e a segunda parte, Kardec dedicou às perguntas que se referem à relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele denominou da vida espírita, que é a vida do mundo espiritual, mas essa segunda parte trata de todas as questões que se relacionam com a atividade do espírito, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, e sua relação entre esses dois planos. O capítulo 10, especificamente, dessa segunda parte, o Kardec organizou perguntas, são 28 perguntas, que trata das ocupações dos espíritos. E ele, em outros capítulos, ele até subdivide em tópicos, mas nesse, particularmente, ele engloba as 28 perguntas, tratando sobre a ocupação dos espíritos, embora no primeiro grupo ele trate da ocupação dos espíritos desencarnados, um outro grupo sobre a missão dos espíritos quando encarnados, e depois o aproveitamento dessas atividades durante a vida física e quando ele retorna à pátria espiritual. Então, não deixa de ter assim esses subtópicos, mas Kardec não chegou a organizar dessa forma. Então, identificando, melhor dizendo, porque as perguntas elas se mesclam um pouco. Então, nós vamos tratar de 8 perguntas, especificamente dessas 28, com 2 subperguntas, que se refere mais particularmente à missão dos espíritos na Terra, ou seja, o que faz ele escolher uma tarefa ou outra. Mas antes da gente entrar propriamente no tópico do Livro dos Espíritos, eu gostaria de convidá-los a ver comigo uma passagem registrada por João no capítulo 5, versículo 17, em que Jesus apresenta a expressão "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também". Que situação foi essa em que ele se referiu a isso, que tem uma ligação direta ao tópico que a gente está tratando, que é a respeito do trabalho e da relação que nós temos com o trabalho, e que os espíritos, de um modo geral, têm com o trabalho. Essa situação é a respeito de um paralítico que estava perto de um local onde tinha uma piscina, em que era um lugar que tradicionalmente se dizia que quando as águas do lago, da piscina ali se movimentasse, o primeiro que mergulhasse na piscina receberia o benefício da cura. E Jesus o encontra ali, naquela beira, e pergunta para ele o que é que ele fazia ali. E ele dizia que ele estava em busca de ser curado, mas que, infelizmente, quando havia movimentação da água, ele, com muitas dificuldades, ele não conseguia alcançar a posição própria para que ele mergulhasse,
no lago e acabava que outros iam na frente dele e ele não conseguia o benefício. Jesus, então, diz para ele que ele levante, toma o leito dele e segue. Então, cura o paralítico. E o paralítico não conhecia muito Jesus, pela descrição de João, e vai procurar os doutores da lei, porque quando a pessoa se beneficiava, ou se tinha uma doença, uma doença, né, que tinha muito tempo e ela ficava boa, ele tinha que dizer que estava curado para que ele fosse considerado dentro, né, das condições de uma pessoa saudável. E os fariseus acharam um absurdo, se escandalizaram porque ele havia se curado, né? Quer dizer, quem que fez aquilo? Ele pergunta para o paralítico. Ele disse, eu não sei quem é, porque ele não identifica quem era Jesus. Mas aí aponta depois aos fariseus a figura de Jesus. E os fariseus questionam, né, a ele como é que ele estava fazendo uma cura no sábado. E é quando, então, Jesus apresenta essa expressão de que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, eu trabalho incessantemente e eu trabalho também. E, em seguida, João descreve expressões de Jesus onde ele demonstra que os fariseus não o reconheciam como Messias. Mas o foco da nossa análise é a questão do trabalho. Quer dizer, nós entendemos que Jesus, nesse momento, quando ele expressa, né, que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava trazendo para nós um conceito muito diferente do conceito que todos temos de trabalho, especialmente na época de Jesus, mas que se perpetua até hoje. Por quê? Porque a origem da palavra trabalho é uma origem de algo imposto, né? Como se trabalho fosse uma coisa que, se fosse possível a pessoa ser feliz, ela estaria isenta, né, de imposições de trabalho. E o trabalho era, naquela época, inclusive, imposto por pessoas que eram comercializadas como escravos para atenderem às necessidades de seus senhores, que, de certo modo, para eles não queriam fazer determinados tipos de atividades e impunham essas pessoas a isso. Mas a origem da palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que é um termo usado para designar um instrumento de tortura. Então, era um instrumento, né, feito de 3 paus, daí o tripalium, 3 paus, né, aguçados, e trazendo para nós a ideia de que realmente trabalho é algo sofrido, imposto, e que, se a gente pudesse, a gente fugiria dele, né? E Jesus traz a ideia de que Deus trabalha incessantemente, ou seja, ele está em atividade constante, ele não é um ser que criou a criação e está parado, olhando, observando ela para ver como é que funciona. Ele é um ser ativo. E nós, como espíritos, já que fomos, né, no certo sentido, criados à semelhança de Deus, nós também somos seres inteligentes. Se Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, nós somos princípios inteligentes e, na figuração de filhos de Deus, criaturas divinas, o trabalho para nós também deve ser uma atividade incessante, e como os próprios espíritos responderam a Kardec mais adiante, quando fala das leis morais na lei de trabalho, que trabalho é toda ocupação útil. Então, não deveria ser associado a algo negativo, muito pelo contrário. Nós precisamos pensar na ocupação útil, no trabalho como ocupação útil, como algo que deve nos dar
satisfação. E a gente sabe que essa ocupação dos espíritos, à medida que eles se espiritualizam, eles vão entendendo a dimensão do trabalho, da sua ocupação, da sua utilidade na obra da criação e vão participando dessa obra do Criador de forma cada vez mais ampla e sentindo-se mais felizes, mais satisfeitos, porque a sensação de ser útil é algo que nos dá prazer. Quando nós entendemos que determinada atividade que nós estamos executando, ela é relevante, ela é importante, ela está trazendo benefícios, isso nos dá uma satisfação. E é o que acontece com os espíritos. À medida que eles evoluem, eles vão entendendo a dinâmica da vida, a dinâmica da criação, e vão se integrando à própria criação, tornando a sua atividade, as suas ocupações, tanto quanto possível, ocupações úteis a si e ao próximo. Então, é fato, né, que quanto mais espiritualizado é o ser, mais ocupado ele se encontra em coisas úteis. É claro que, na medida que nós nos encontramos ainda no estágio evolutivo, em que não nos espiritualizamos suficientemente ainda, as nossas ocupações estão muito ligadas à vida material e são ocupações que se tratam muito também das necessidades do nosso corpo físico. Então, a lei de trabalho nos impõe a necessidade de buscar o alimento, buscar condições de conforto, de repouso, e isso tudo, né, especialmente quando a gente constrói uma família, né, pela lei de reprodução, a gente acaba constituindo uma família, o trabalho se impõe ainda mais, mas não como uma tortura, mas sim como uma possibilidade de realização, de ser útil à sociedade e dele extrair os recursos que nos permitam atender a todas as necessidades, seja nossas, seja da nossa família ou daqueles a quem nos interessamos em ajudar. Então, na medida que o espírito se espiritualiza, as suas ocupações vão deixando de ser muito materiais, vão se transformando em ocupações cada vez mais espiritualizadas, ou seja, ocupações associadas à mente, né, ao pensamento, à criação de ideias e de propostas de liderança, de renovação, de progresso, de construção. Então, os espíritos superiores trabalham exatamente na assistência e na evolução das coletividades. No nosso caso, se nós pensarmos, né, que estamos vivendo aqui no planeta Terra, estamos encarnados, precisamos realmente atender às nossas necessidades físicas. Quando encarnamos, um dos objetivos da encarnação é o quê? São 3 objetivos, nos dizem os espíritos, que é progredir, reparar os erros cometidos do passado, e o terceiro objetivo é cooperar, né, na obra da criação, ou seja, cumprir a parte que nos compete na obra da criação. Ou seja, o Criador criou todas as coisas, mas as criaturas devem construir, né, digamos assim, o próprio paraíso. Então, se nós queremos um mundo feliz, nós precisamos trabalhar para que o mundo que a gente habita se transforme num mundo que dê felicidade, não só a nós, mas a todos. E, certamente, à medida que a gente trabalha pela felicidade daqueles que nos cercam, estamos trabalhando pela nossa própria felicidade. Então, os espíritos, à medida que se espiritualizam, eles entendem essa dinâmica da vida, vão se integrando a ela e vão se sentindo cada vez mais felizes de trabalhar pela felicidade de todos que os cercam, aqueles que eles podem ajudar. E nós sabemos que, no caso nosso,
que estamos encarnados, o trabalho nos propicia desenvolvimento físico, porque o nosso corpo se modifica em função da atividade que a gente executa, mas também mental. Nosso psiquismo acompanha os movimentos das atividades do trabalho e, à medida que a gente executa essa atividade de forma constante e progressiva, ela vai se tornando muito mais fácil de ser realizada, ou seja, dentro do nosso psiquismo, os nossos neurônios vão se conectando, estabelecendo, né, vinculações e conexões, de tal maneira que as atividades que antes para nós eram difíceis de serem executadas vão se tornando cada vez mais fáceis. Então, o desenvolvimento é psicomotor, ou seja, é físico e mental, e o trabalho vai, então, se articulando de forma cada vez mais progressiva. Mas não é apenas o nosso corpo e o nosso psiquismo que se modifica com o trabalho. Nós cumprimos também uma atividade social, porque o trabalho ele influencia, né, as atividades das outras pessoas com quem lidamos, e, através do trabalho, a gente estabelece relacionamentos interpessoais. Então, existe também um progresso moral associado ao trabalho, porque a maneira como nos relacionamos com as pessoas que estão implicadas nas nossas atividades profissionais, a gente vai também, né, aprendendo a lidar de forma cada vez mais adequada e moralmente digna, que certamente existem pessoas que trazem os seus problemas, suas dificuldades, e aprender a lidar com essas dificuldades das pessoas é um grande desafio e não deixa de constituir um conjunto de provas que cabe a nós desenvolver e vai, de forma clara, nos habilitar a um progresso cada vez maior. Então, o trabalho proporciona desenvolvimento físico, mental e social. E outras coisas também que certamente não estão aqui mencionadas. Mas, entrando agora nas perguntas, né, que Kardec reservou, dentro do conjunto das 28, ele reservou algumas. Quer dizer, a primeira parte fala muito mais da ocupação dos espíritos no mundo espiritual, ou seja, o espírito desencarnado. E, nesse tópico, é interessante a gente mencionar que as obras de André Luiz são riquíssimas em nos apresentar a ocupação dos espíritos. Ou seja, ninguém desencarna para chegar lá no mundo espiritual e ficar sem fazer nada, muito pelo contrário. Quanto mais equilibrado é o espírito e melhores são as condições psíquicas dele após a morte física, mais ele vai se envolver. É o que aconteceu com André Luiz. Tão logo ele se recuperou, né, do período em que ele estava na enfermaria, o Lísias o levou para casa e ele começou a se sentir incomodado porque ele precisava se ocupar com alguma coisa. Nesse ponto, a gente vai aprender uma lição muito rica, né, que André Luiz nos traz, que é o como e com o que se ocupar no mundo espiritual. As ocupações são diferentes, porque lá eles não estão impostos às necessidades de sustentação de um corpo físico como aqui na Terra, mas tem um corpo espiritual que também impõe algumas necessidades, mas esse aprendizado é um aprendizado muito rico que as obras de André Luiz, e certamente também as de Ivone Pereira, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros benfeitores que nos trazem uma noção dessa realidade espiritual, que é a grande riqueza do Espiritismo. O Espiritismo não apenas afirma a imortalidade da alma, mas nos revela como é a vida no mundo espiritual. Então, esses detalhes todos que Kardec, na época, não tinha ainda elementos para poder apresentar, era muito conteúdo para a humanidade naqueles momentos, esse
essas informações foram deixadas para o século seguinte, que veio através dos médiuns como Chico Xavier, uma Ivone Pereira, né, um Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, tantos outros médiuns de confiança que trazem informações sobre a vida espiritual e que nos ajudam a entender melhor. Mas então, entrando aqui, né, no tópico que se refere, né, a pergunta 570 até a 577. É o que nos compete estudar e comentar hoje. Então, Kardec começa perguntando assim, ó, os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Então, aqui ele já está começando, ele saiu das perguntas relativas, né, aos espíritos desencarnados e está começando a se referir ao espírito encarnado, se ele sabe daquilo que ele está se propondo a fazer nessa encarnação. Então, a pergunta, os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar, já que a gente, encarnando, a gente não lembra, sabemos e aprendemos, né, com o Livro dos Espíritos, especialmente também o Evangelho, falando sobre a importância do esquecimento do passado, que ao mergulhar na carne, é como se fosse um grande véu que se abre e se impõe, melhor dizendo, né, ao nosso entendimento, à nossa percepção sobre a vida espiritual. A gente não consegue, não sabe o que é que acontece enquanto estamos encarnados no mundo espiritual, exceto através da mediunidade, quando algumas pessoas têm uma sensibilidade ou outra, é capaz de ver um espírito, de ouvir, né, de ter uma percepção, mas é algo não é corriqueiro, é algo eventual, exceto médiuns que são muito ostensivos, né, como um Chico e um Divaldo, que eles contam, né, as experiências deles, que era algo muito corriqueiro. Mas, normalmente, nós, medianos como nós, a gente não tem essa percepção. Eu, por exemplo, não tenho sensibilidade nenhuma no sentido de ver, de ouvir, nunca vi nada. Então, é algo que é o normal, né, entre todos, é que a gente não perceba a realidade espiritual. Então, esse véu que se impõe a nós, ele é necessário para que a gente possa focar a nossa atenção na vida presente que estamos vivendo como encarnados. Se nós tivéssemos acesso, dizem os espíritos, André Luiz mesmo, né, no livro Os Mensageiros, Aniceto fala isso para André Luiz, que a gente não tem capacidade de lidar com essas duas realidades, daí a importância desse véu que precisa existir entre a nossa vida, né, material, a nossa mente, né, não ter acesso à realidade da vida espiritual. Então, a pergunta de Kardec se refere a isso, né? Bom, se a gente chega aqui e não lembra, né, do que a gente programou, eles percebem sempre os desígnios que lhe compete executar, né, na encarnação, então os espíritos respondem assim, ó, não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, isso é uma coisa interessante, ou seja, nós todos somos uma engrenagem na grande máquina, né, digamos assim, se a gente pode usar essa metáfora, da dinâmica da criação. Então, fazemos parte, interagimos na dinâmica da criação, e quando executamos uma tarefa, essa tarefa repercute sobre todas as pessoas que nos cercam, e muitas vezes a gente não tem consciência do que a nossa atividade vai redundar de benefícios para outras pessoas. Então, por exemplo, os animais, eles não têm consciência do que eles estão fazendo, mas nós sabemos que a ecologia hoje já nos explica que todos os animais são úteis e eles harmonicamente se integram, né, numa ecologia, numa integração de tal maneira que a atividade de um é importante para
à continuidade das espécies e do equilíbrio do ecossistema. Então, muitas vezes, nós, espíritos, também somos cegos. A gente não tem noção de que o que nós estamos fazendo tem uma repercussão sobre a vida dos outros e estamos, no fundo, cumprindo um papel que nós mesmos não percebemos. Então, às vezes, a gente, né, estuda por uma profissão, né, se buscando, né, um emprego que nos dê recursos para obter o pão de cada dia, e essa atividade, né, a gente se integra numa empresa, numa instituição, numa atividade qualquer, ou mesmo num comércio, e a gente está ali envolvido naquela atividade para atender às nossas necessidades, e aquela atividade, a repercussão dela nem sempre é clara para nós. E muitas vezes nós estamos dentro de um conjunto de fatores que estão convergindo na direção do progresso, e sem que a gente saiba, a gente está executando um papel muito relevante no conjunto. É claro que desde que nós busquemos ocupar-nos de forma útil. Mas ele afirma aqui que outros sabem muito bem com que fim atuam. Como é que a gente vai ser cego ou ter consciência daquilo que a gente faz? É claro que à medida que a gente vai estudando, que a gente vai se aprofundando na noção do todo, na compreensão, né, do funcionamento da vida, da dinâmica da vida, e vai procurando servir a vida de forma cada vez mais útil, a tendência é que a gente evolua e vá, pouco a pouco, adquirindo esse estado de consciência, né, desperta, em que a gente vá entendendo todas as coisas. Então, é natural que o espírito, tendo encarnado com uma proposta de atividade, de trabalho, ele não seja cego na finalidade para a qual ele veio. Então, ele tem uma intuição, ele vai acordando a consciência sobre a importância da atividade dele e vai executando, claro, com um grau, um nível de consciência cada vez maior. Aí, o Kardec pergunta, mas só espíritos elevados desempenham missões? E os espíritos respondem. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Então, nesse ponto aqui, Kardec, ao perguntar aos espíritos a respeito do sentido da missão, os espíritos trazem uma ideia que, efetivamente, todos estamos integrados na criação. E que, se a pessoa executa uma atividade, digamos assim, que tem uma relevância menor do que aquele que está no comando, né, de uma determinada função, e ele está ali a serviço daquela pessoa, ele não deixa de desempenhar uma missão, uma tarefa, porque aquele que é o general, ele não pode deixar de se utilizar dos seus soldados, ou daqueles que são seus subordinados. Então, ele precisa que os seus subordinados executem aquilo que ele entende que seja o necessário. Então, os espíritos fazem essa comparação para dizer que todos desempenhamos uma missão. Se a nossa ocupação é útil, nós estamos desempenhando uma missão. Então, esse já é um primeiro conceito relevante que está sendo colocado aqui. Aí, Kardec faz uma subpergunta aqui. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Então, os espíritos compartilham, muitas vezes, do planejamento, da organização de determinadas atividades.
Então, é interessante a gente saber que a vida na Terra ela não está ao léu, não são apenas os homens que estão determinando o rumo das coisas. Os benfeitores espirituais trabalham ativamente no progresso da humanidade terrena, no caso, e certamente todos os planetas têm o seu conjunto de espíritos que trabalham no desenvolvimento das humanidades desses planetas. Então, focando aqui no caso nosso da Terra, então, existem aquele conjunto de espíritos que participam do entendimento da organização de determinadas tarefas que precisam ser cumpridas. E, então, um espírito vai reencarnar para poder desempenhar um determinado papel. Então, entendendo isso, Kardec perguntou se essa atividade pode ser pedida por muitos espíritos. E os espíritos responderam: sim. É frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, aqui a gente vê que a espiritualidade ela se utiliza de critérios, porque o desempenho de uma missão, ele não necessariamente pode ser bem-sucedido. A gente sabe que, por exemplo, Kardec, ele foi designado para cumprir a tarefa de codificar a doutrina dos espíritos. Então, ele mergulharia na carne com o propósito de, né, se preparar, e ele se preparou durante 50 anos. Ele só quando tinha 50 anos de idade é que ele teve contato com a fenomenologia espírita. Quando a gente sabe que, né, que foi alguém falar para ele, olha, a gente não magnetiza apenas pessoas, a gente magnetiza a mesa e ela responde a perguntas. Ele, inicialmente, até muito cético, achou que aquilo era uma brincadeira, né, para fazer criança dormir, como ele respondeu ao amigo, mas, quando esteve diante do fenômeno, ele foi acordando dentro de si a relevância, porque percebeu que por detrás daquela fenomenologia havia algo de útil e relevante, e foi então, pouco a pouco, assumindo a atribuição para a qual ele havia se programado e que o próprio Cristo o havia designado. Humberto de Campos conta isso para a gente, acho que é Cartas e Crônicas, né, a respeito disso, quando vai nos falar, e eu estou me referindo a essa crônica de Humberto de Campos, vai nos falar da missão que Napoleão tinha. Então, Napoleão também foi designado, né, para assumir uma atividade, tinha sido Carlos Magno, né, um grande dominador, um líder general muito ativo. Então, ele foi designado para quê? Para que ele pudesse colocar a Europa, né, numa condição melhor para receber o Consolador prometido. Então, essa era a missão de Napoleão. A Europa, já depois da Revolução Francesa, precisava de ordem, de uma administração equilibrada e bem direcionada. Então, ele, que tinha sido um grande general, ele estava capacitado para dar cumprimento, né, ao seu desígnio. Só que, infelizmente, ele acabou falindo na missão. Então, nem toda missão é bem cumprida, é bem desempenhada. Então, no caso de Napoleão, ele acabou, né, se envaidecendo, se assoberbando, considerando-se, né, capaz de querer dominar não só a França, mas a Europa inteira, né? Então, acabou criando muitas guerras, se corrompeu, né? Mas, ainda assim, ele não deixou de ser instrumento dos benfeitores de Deus, né, para o cumprimento de alguma parte da sua missão, ou seja, o principal, o essencial, que era preparar a Europa para receber o Consolador prometido, isso não deixou de acontecer. Então, é importante que a gente saiba
que se os espíritos permitem, né, que um determinado candidato assuma uma missão, eles vão analisar as atribuições, as potencialidades daquele candidato para o cumprimento da missão, mas nem sempre ele vai desempenhar bem essa missão. Mas não quer dizer que o conjunto do planejamento, né, que os benfeitores fizeram, ele vai se comprometer. Eles vão, de alguma maneira, encontrar meios de suprir as deficiências daquele que está falindo na missão, como foi o que aconteceu com Napoleão, né? Ele acabou sendo, né, preso e interrompeu, né, aquela ambição dele. Então, é possível que muitos candidatos se apresentem, né, para uma determinada missão, mas nem todos vão ser aceitos. Kardec, então, pergunta, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ora, em instruir os homens, isso é para nós, tá, gente? Ele está falando aqui especificamente agora, porque ele está generalizando. Os espíritos encarnados somos todos nós. Então, não está falando apenas de missionários para desempenhar um cargo específico. Todos nós temos essa missão. Ele já não falou que o estafeta também está cumprindo uma missão? Então, a nossa missão pode ser pequenininha, mas ela é também uma missão. Então, os espíritos respondem em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Então, isso aqui é uma resposta que dá para que nós reflitamos que nós temos missões. Nós estamos também encarregados de realizar determinadas tarefas, que, embora a gente possa se achar uma pessoa sem valor, né, que não tem grandes conquistas e capacidades, mas não é assim. É lógico que ele disse que as missões são mais ou menos gerais e importantes. A nossa pode ser menos importante do que a missão de uma pessoa que assumiu, né, a tarefa de governar um país, por exemplo. Mas, se isso não está no nosso programa reencarnatório, e a gente vai desempenhar tarefas, né, dentro de um contexto mais singelo, não quer dizer que a gente não tenha a nossa missão. E aí eu acho que é relevante quando ele diz aqui, instruir os homens. Então, se nós já temos uma noção do que é a vida, a instrução não se trata de você subir numa cátedra para poder ensinar alguma coisa como professor. Não é isso. No diálogo, né, na nossa conversa do dia a dia, nós estamos nos instruindo uns aos outros. Então, se as nossas conversas, as nossas falas, forem sempre falas construtivas, capazes de colocar luz, entendimento nas coisas que estamos conversando, nós estaremos instruindo as pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. Lhes auxiliar no progresso. Ora, se a gente ajuda uma pessoa na nossa vida no dia a dia, no lar, procura fazer as atividades, né, no nosso relacionamento em casa de forma produtiva, paciente, ajudando, seja uma criança, seja um pai, uma mãe, um irmão, enfim, se nós procurarmos ser pessoas de bem no contexto em que fomos colocados, nós estaremos instruindo as pessoas e auxiliando em seu progresso. Então, essa primeira frase, ela está ligada à nossa atividade. Ninguém está imune, isento de cumprir essa missão. Agora, ele diz aqui também, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Instituições aqui são todas as instituições financeiras, instituições de previdência social, instituições de escolas, são instituições, né? Enfim, todas as atividades que são executadas
e que se integram umas com as outras, não deixam de ser instituições. Você tem instituições comerciais. Então, cada instituição é uma estrutura que uma civilização criou, que é diferente de uma vida mais rudimentar e primitiva, né? Que não tem instituições. A instituição que tem é a instituição da família. Essa, aliás, é a instituição mais nobre que tem. É a instituição mais primitiva. Mas tem também uma instituição de um governo, de uma administração. Então, um povo, mesmo simples e humilde, ele tem lá alguém que dirige, que define as coisas, não deixa de ser uma institucionalização. Só que, à medida que a sociedade ela vai se tornando cada vez mais organizada e mais complexa, diversas instituições aparecem nessa sociedade. E é aí que entra a nossa missão. Porque, ao fazer parte de alguma dessas instituições, nós temos o dever de melhorá-las. Ou seja, torná-las mais produtivas, fazer com que elas funcionem de forma adequada para o fim para qual ela foi criada, que é, no fundo, a gente fazer o nosso trabalho profissional de forma digna, honesta, né? E da melhor forma possível. Então, embora elas sejam mais ou menos gerais ou importantes, mas ela não deixa de ter a nossa importância, como estafeta tem a importância em relação ao trabalho que o general pediu, como foi exemplificado na primeira pergunta. E ele ainda continua. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, no complemento da resposta, os espíritos apontam para Kardec essa afirmação que é colocada em outras respostas também, de que tudo em natureza se encadeia. E também a ideia de que nós, ao executarmos qualquer atividade, nós estamos nos depurando, né? E, ao mesmo tempo, a gente está cumprindo o nosso papel na construção de uma vida, de uma sociedade melhor, de uma criação, né, melhor. É interessante essa ideia de que a criação ela está sendo feita, ela é algo dinâmico, e nós fazemos parte da criação, da criação, digamos assim, né? Por isso que ele diz que todos podem ter alguma utilidade. Então, é importante que a gente observe aqui que a palavra utilidade se refere à definição do conceito de trabalho dado pelos espíritos. Trabalho é ocupação útil. Então, é importante que a gente compreenda e entenda se as nossas atividades, a nossa participação no contexto da vida está sendo útil, porque muitas vezes a gente prejudica o andamento das coisas. A gente quer que as coisas sejam conduzidas do nosso jeito personalista, né? A gente acha que a gente está certo, o nosso orgulho nos faz pensar que o nosso jeito é o jeito correto, e às vezes a gente cria muitos atritos com as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente convive, e aí a gente acaba... Não é que a gente não está sendo útil, porque os conflitos também fazem parte do aprendizado da vida, mas a gente vai ser muito mais útil se nós pudermos agir dentro das leis divinas, respeitando o próximo e agindo com amor. Quando a gente deixa de respeitar o próximo, quando a gente humilha o outro com o nosso orgulho, aí nós estamos sendo muito nocivos mesmo, né? Embora para Deus o mal não exista, tudo é aproveitado e a gente aprende também com o erro, mas é muito melhor que a nossa participação na vida seja uma participação ativa e positiva. E Kardec pergunta: qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Olha que coisa interessante. Aqui, quando fala de voluntário, está associando ao nosso livre-arbítrio.
Nós podemos, com a nossa vontade, ser úteis ou inúteis. Então, ele pergunta, qual pode ser a missão das criaturas que voluntariamente são inúteis? Existem pessoas voluntariamente inúteis? A gente sabe que sim. Infelizmente, num planeta como o nosso, de provas e expiações, onde o mal predomina, infelizmente, a influência uns dos outros faz com que o trabalho seja visto como uma coisa ruim, desagradável, e as pessoas simplesmente se tornam inúteis. Então, os espíritos respondem: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhe muitas vezes, já nesse mundo, o castigo pelo aborrecimento e desgosto que a vida lhes causa. Então, o que acontece? A pessoa, ela vê no trabalho, né? Vê na relação uns com os outros, né? Algo desagradável, pensa só em si, ou seja, a pessoa desenvolve um egoísmo, né? De tal modo que ela só pensa nas suas necessidades, não pensa na necessidade das pessoas, não percebe que pode estar incomodando os outros. Infelizmente, isso na Terra ainda é muito comum, né? As pessoas incomodam os outros, mas não estão nem aí. Então, esses seres, e os espíritos dizem que são dignos de compaixão, por quê? Porque toda ação corresponde a uma reação. Não existe nada que a gente faça que não vai ter uma repercussão. Então, em algum momento, a gente vai acabar recebendo de volta da vida as consequências daquilo que a gente plantou. Então, se nós nos tornamos uma pessoa inútil, desagradável, qual vai ser a colheita de uma vida assim? Certamente, uma vida triste, porque não vão ter pessoas a querer o nosso bem, porque nós nos tornamos desagradáveis às pessoas, nós não despertamos neles gentileza, simpatia. Então, a gente acaba recolhendo do mundo, das pessoas em torno de nós, um sentimento desagradável, que não é bom, embora o Espírito tenha dito aqui que são pobres seres dignos de compaixão. Mas como a compaixão no mundo ainda é um sentimento escasso, certamente qual é a consequência da vida dessa pessoa? Ela vai acabar sendo castigado, como diz aqui, que castigado não é punido, é tornar casto, ou seja, é o resultado, é o reflexo do que a vida traz para a pessoa em função do que ela plantou. Ela vai ver na vida uma vida sem graça, porque ela não tem o prazer de ser útil a ninguém. Então, a vida vai ser desgostosa, ela vai acabar, né, se sentindo muito triste e infeliz, por isso que eles responderam dessa forma. Né? E Kardec faz aqui uma subpergunta, que ele diz assim: pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Né? Já que o espírito pode escolher, né? Uma missão, uma tarefa, desempenhar, por que ele não procurou uma coisa que fosse útil? E ele diz, ó, entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Então, o espírito reencarna sem nenhum propósito útil. É oferecida a ele uma existência na qual ele possa desenvolver uma determinada atividade, né? Entrar no ciclo da vida e tornar-se útil, mas a predisposição dele já é da preguiça, já vê no trabalho uma coisa desagradável, ruim, e acaba encarnando e vivendo dessa forma. Quer dizer, se ele lá no mundo espiritual já age dessa maneira,
acaba acontecendo isso aqui também. Então, precisa de um tempo para a pessoa perceber que, efetivamente, a inutilidade não tem um bom resultado. Aqui a gente lembra do André Luiz em Nosso Lar, quando o Clarencio, né, permitiu a ele uma entrevista a respeito quando ele foi buscar trabalho. Então, o Clarencio atendia as pessoas 2 a 2, né? E a pessoa que foi na frente dele foi uma senhora que queria, né, ter o direito de acompanhar os filhos na terra, porque queria estar ali, ser a protetora dos filhos. E Clarencio, entendendo, né, que efetivamente ela não estava pronta para isso, e acabar se imiscuindo na vida material dos filhos, né? E não dava resultado, ela precisaria se habilitar para essa função e ela não estava pronta. Tanto é que ele pergunta a ela o que ela tinha feito, quantos bônus hora ela possuía. E aí ela fala uma quantidade ínfima de bônus hora e ele diz, mas por que você não aproveitou, né, o tempo que você está aqui para poder, né, se envolver em atividades que lhe possa dar méritos, né? Aí ele diz, não, mas é que me deram uma atividade aqui, mas aqui não era boa, e a outra lá também não era boa. Ou seja, ela sempre achava que o problema não era ela, o problema era a atividade que não era digna para ela, e tinham sempre problemas que as pessoas, né, que não eram boas com ela, enfim. Então, o preguiçoso não quer trabalho, ele sempre encontra obstáculo para realizar o trabalho. Agora, aquele que acorda, né, para a realidade de que o trabalho é uma necessidade, que a gente precisa se disciplinar a nossa vontade para nos tornarmos úteis, aí depois que a gente vai se tornando útil, o próprio trabalho vai dando uma certa recompensa, né, um bem-estar, que foi o que aconteceu com o André Luiz. Né? Ele não recebeu, né, na conversa do Clarence, a atividade que ele pensava, que ele queria ser médico, né? Mas ele acabou se envolvendo numa atividade simples, humilde, né? Porque Clarence mostrou para ele que a medicina lá era diferente da medicina na Terra. Então, ele precisava adquirir recursos morais e experiência para atender os espíritos que chegam. Então, ele vai se envolvendo no trabalho, né, nas câmaras de retificação, e vai, pouco a pouco, adquirindo méritos. Tanto é que ele consegue, né, visitar a mãe dele durante o sono, justamente após aquela noite de trabalhos intensos na Câmara de Retificação. Então, existem espíritos que são preguiçosos, não querem nada com o trabalho, e a gente tem que ver se a gente já ama o trabalho o suficiente para que a gente possa ser mais feliz. E aí ele continua dizendo, pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Ou seja, ele pode até ter aceito uma atividade, né, útil para a vida dele, mas chega aqui na Terra, ele acaba, né, fazendo o corpo mole, se envolvendo, as pessoas com quem ele se cerca acaba, né, induzindo ele a não trabalhar direito, por exemplo, numa instituição, né? A pessoa está numa instituição, as pessoas, os colegas de trabalho fazem aquilo empurrando com a barriga, não fazem o trabalho direito, ele diz que também não vai fazer e acaba se influenciando por aquilo e não cumpre adequadamente a missão para a qual ele veio. Então, todos nós temos que valorizar as instituições na qual estamos ligados, seja ela de que ordem for, e aqui com instituição não é só uma instituição formal, qualquer atividade que a gente faça não deixa de ser parte de uma instituição, de um setor de atividade social, então, que a gente faça bem. E aqui pode acontecer que esses espíritos ociosos, né, podem até ter aceito uma atividade útil, mas chega aqui acaba executando de forma inadequada. E aí vem uma seguinte pergunta, que é: as ocupações comuns
mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. Então, Kardec está aqui fazendo uma correlação, porque ele quer dar à palavra missão um significado mais próprio do que essa missão que a gente está falando da nossa vida profissional ser uma missão. Então, ele diz, a missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, ele está dando a palavra missão, né? Um caráter mais exclusivo. Então, como pode um homem reconhecer na Terra uma determinada missão? E aí os espíritos respondem a Kardec: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, um exemplo muito claro disso, poderíamos lembrar aqui, né? Martin Luther King, Nelson Mandela, o Kardec, né? Mahatma Gandhi, foram espíritos que, quando encarnaram, eles certamente foram impulsionados por um ideal, por algo que o motivava, mas eles certamente não tinham noção do grande papel que eles desempenhariam no contexto social da humanidade, a repercussão que a sua ideia, né, que o seu ideal pudesse desempenhar. Então, ele aqui, os espíritos respondem pelos resultados, né? Ou seja, à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai percebendo, né, que aquilo implica em novas responsabilidades, em novas decisões, e ele vai assumindo aquelas decisões, as consequências daquelas decisões que ele vai tomando, porque ele está visando aquele fim, um objetivo maior que o motiva, as coisas vão acontecendo e ele vai percebendo que foi o que aconteceu com Kardec. Kardec, quando ele viu a dimensão do trabalho que ele estava executando, ele viu que realmente aquilo que ele tinha abraçado era uma verdadeira missão. E o espírito Zéfiro havia dito para ele que ele tinha se comprometido. E ele fica com receio, até pergunta, puxa, mas se eu falir nessa missão, pode deixar que o outro vai te substituir. Então, nesse sentido, o Espiritismo, seja o Consolador prometido por Jesus, ele iria se estabelecer na Terra, mesmo que Kardec falhasse. Mas a gente sabe muito bem que Kardec não só não falhou, como ele sacrificou a própria vida, porque trabalhou intensamente, se dedicou muito mais, com tanto ardor, ou seja, à medida que ele ia se envolvendo com a atividade, foi o que aconteceu com esses mártires também, né? Esses espíritos, outros que a gente citou, que a própria atividade, a dinâmica do que ele fez com que eles dessem a própria vida, né, em benefício desse ideal. Então, foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Essas são as últimas perguntas e os espíritos respondem para a gente. Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, ou seja, encarnando, colimam um vago objetivo, ou seja, eles têm uma intuição do que tem que fazer quando é uma missão de importância, né? Tem uma noção, um vago objetivo. Depois do nascimento, de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Então, ele é conduzido, né? Então, é como Paulo diz, Senhor, que queres que eu faça, né? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Certamente, Paulo, ele era um predestinado, ele era o vaso escolhido por Jesus. Então, quando ele estava, de certo modo, se desviando da missão, né? Se deixando envolver pelo orgulho do cargo, né? De doutor da lei, ele chegou
fazer coisas absurdas, né? Mas Jesus, quando aparece a ele na estrada de Damasco e o acorda de sua missão, ele então tem uma consciência daquilo que ele se comprometeu. Ele então volta e se dedica, né? Então, aqui, quando o espírito, né, reencarna, embora ele tenha apenas uma noção vaga da tarefa, na medida que ele vai executando aquele ideal, as próprias circunstâncias vão levando ele à condução das tarefas, e quando ele olha para trás, ele vê que percorreu um grande caminho que ele não tinha imaginado. Por quê? Porque Deus os impele aqui, são os espíritos que fazem a vontade de Deus, que vão impulsionando, né, o espírito que, tendo uma tarefa nobre a cumprir, uma missão importante, o sustentam, o apoiam para que ele possa executá-la. Certamente não é o caso de um espírito crístico como Jesus, que veio à Terra. Com certeza, dizem-nos os benfeitores, que o espírito crístico não tem possibilidade de errar. Ele é capaz de vir e cumprir aquilo que ele se programou, porque ele tem pleno domínio de si mesmo, está plenamente integrado com Deus, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Então, ele, plenamente consciente e íntegro da sua atividade, ele é capaz de cumprir. Mas nós, que ainda estamos num aprendizado, certamente titubeamos e precisamos desse suporte que os benfeitores nos dão. Então, se nós nos propomos a agir no bem, atuar, seja qual for a atividade que a gente execute, façamo-la bem, porque os benfeitores vão estar nos acompanhando e sustentando para que a gente execute adequadamente a nossa tarefa. E, finalmente, a última pergunta, né, desse nosso trecho de estudo: quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Ou seja, quando a pessoa desempenha algo realmente de relevante, estava predestinado, ou ele pode aqui, no desenrolar das coisas, acabar assumindo uma tarefa e desempenhar um papel relevante? Nem tudo o que o homem faz, respondem os espíritos, resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudadas vezes é um instrumento de que se serve o espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Então, isso é importante que a gente saiba, que todos nós podemos ser médiuns ou instrumentos do bem, daqueles benfeitores que, encontrando oportunidade, poderão utilizar-nos das circunstâncias e de nós próprios para dar andamento a uma atividade que ele entende que julga ser útil. Então, os espíritos respondem aqui, ilustram, né? Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure, então, o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Então, olha aqui os espíritos ilustrando para a gente que existem realmente atividades que a pessoa não foi programada para ela, mas na medida que ela se predispõe, né, se habilita a se tornar útil, e os benfeitores encontram recursos para nos utilizar, eles podem nos intuir para que a gente cumpra uma determinada tarefa, algo que nem que a gente tenha sido programado necessariamente, mas que a gente acabe fazendo algo que seja relevante. Então, um livro, às vezes, que é publicado, o autor ele se sentiu motivado por escrever aquilo, ele não sabe de onde veio aquela inspiração, aquela força, mas se sentiu inspirado. Então, muitas vezes, é um espírito que acha que aquela ideia é importante ser registrada no livro e usa ele como instrumento. Ele é médium sem saber. Da mesma forma, trabalhos artísticos, né? E descobertas, que é algo importante também. Então, o cientista que está no laboratório pesquisando alguma coisa, na medida que ele se habilita para encontrar
a resposta de determinadas coisas, os espíritos utilizam ele e ele se torna descobridor de algo que não estava necessariamente programado. Então, devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Então, é muito interessante que, no final dessa resposta, os espíritos ainda dizem, né, que esse acerto, ele muitas vezes se dá durante o sono, porque, com certeza, a execução, seja de um livro, de uma pesquisa ou alguma obra artística, não se faz de uma hora para outra. Então, muitas vezes, o espírito compartilha com ele as ideias e vai se utilizando, mesmo que quando ele retorne ao corpo físico, ele não lembre de nada, mas traz ideias e inspirações que ele acaba aplicando no trabalho no qual ele está sendo instrumento. Então, era isso que a gente tinha, né, a compartilhar com vocês, e a gente espera que tenhamos sido úteis, como a definição de trabalho nos indica. Muita paz, que Jesus esteja com todos nós.